Muito bem, 7 horas mais 21 minutos, 7h21, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã em sua edição local na 100,7 FM, Rádio Jovem Pan Seridó. Já começando aqui com uma entrevista ao vivo, está aqui nos nossos estúdios, né, o pastor evangélico Isaac Dias, ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Caicó e vai falar um pouco, né, sobre uma programação especial que a Assembleia de Deus está vivenciando e mais do que isso, né, 75 anos de uma história, 75 anos não são 75 dias e o pastor Isaac já está por aqui e vai falar um pouco sobre essas celebrações especiais que estará acontecendo. Algumas já aconteceram, mas ainda tem aí uma vasta programação para a cidade de Caicó. Pastor, é um prazer imenso recebê-lo. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Quero inicialmente agradecer por esta oportunidade, a oportunidade de estar aqui com vocês na Jovem Pan FM em Seridó e também de conhecê-lo, né? É um prazer. E trazer informações em relação à nossa igreja e em relação ao Evangelho. Quero me colocar à sua inteira disposição naquilo que, nas informações que a gente puder passar para esse povo abençoado aqui de Caicó e do Seridó. 75 anos, como eu destaquei, não são 75 dias. Tem toda uma história aí, um verdadeiro desbravamento que a Igreja Assembleia de Deus fez, né, do seu ramo de atuação na evangelização aqui da nossa sertão, do sertão velho de guerra, né, do sertão do Seridó. É que o senhor poderia falar um pouco sobre essa história de 75 anos da igreja? Olha, na verdade, eu tenho dito sempre que se hoje nós estamos aqui, hoje nós temos templos construídos, inclusive, conforme nós conversamos agora há pouco, o nosso templo, um bonito templo, um moderno templo, e tantas outras coisas, é porque vieram outros antes de nós, né? Os plantadores, os guerreiros, aqueles que pagaram um preço muito alto para que nós chegássemos até aqui. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é fruto da vinda de dois missionários suecos que vieram para o Brasil, chegaram precisamente em 19 de novembro de 1910, em Belém do Pará, exatamente hoje, né, 19 de novembro de 1910. Eles chegaram aqui, hoje está completando 109 anos, né, e trouxeram a mensagem pentecostal. E aqui, eles, no dia, em 18 de junho de 1911, eles fundaram exatamente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E aí, a igreja foi se expandindo pelo Brasil. No nosso caso, no Rio Grande do Norte, ela foi fundada em 24 de maio de 1918. E em Caicó, o Evangelho chegou em 1944, através de um cabo da polícia, chamado de João Joaquim da Silva. E aqui ele iniciou a pregação do Evangelho pentecostal da Assembleia de Deus. Pastor, como é que está hoje a igreja em Caicó? Acredito eu que, por ser também cidade polo da região, eu não sei, confesso, que não sei como é que funciona a logística, se vocês aqui atuam em outras cidades, como é que funciona para quem está em casa entender um pouco, né, dessa funcionabilidade, né, até hierárquica, né, que a Assembleia de Deus atua aqui pelo Seridó? Ok, a nossa igreja no estado, ela é dividida em 24 campos eclesiásticos. Cada campo eclesiástico tem uma igreja sede que supervisiona uma região. No nosso caso, em Caicó, a sede é Caicó, e nós somos 11 cidades que compõem este campo eclesiástico, né? 11 cidades aqui nas proximidades, e eu sou pastor em Caicó, a minha igreja, eu sou pastor aqui, e supervisiono essa região. Cada cidade tem um pastor, né? Porém, ele é supervisionado por mim. São 11 cidades. E na região, a área rural da região, nós desenvolvemos um projeto chamado PIS, que é Plantando Igrejas do Sertão do Seridó. Nós temos mais 14 missionários, pastores, que são pastores
de tempo integral que desenvolve a atividade pastoral nessas áreas. E aí, ao todo, nós somos 25 pastores na nossa região, supervisionado por mim. Né? Porém, dentro da cidade de Caicó, eu tenho 26 congregações, que seriam filiais locais dos bairros, entendeu? Em diferentes bairros da nossa cidade. E também a nossa igreja, ela tem um projeto de missões. Hoje, nós temos 2 famílias missionárias no Uruguai. E desenvolvemos também um projeto de missões em Cuba, com missionários nativos, pastores de lá. Nós sustentamos essas famílias lá em Cuba. Muito interessante. Pastor, como é que está esse trabalho? O senhor já começou aí a falar um pouco, né, na cidade de Caicó. A gente tem observado, né, que muitas vezes em bairros extremamente periféricos, às vezes, onde nem o poder público muitas vezes consegue chegar de uma forma mais incisiva, a gente vê o trabalho evangélico, o trabalho de evangelização de diversas igrejas, e a Assembleia de Deus é uma dessas que estão, digamos assim, à frente de um projeto desses de expansão, onde mesmo num local bem simples, humilde, consegue se manter um templo, uma igreja aberta. Acredito eu que é uma porta aberta para aí ajudar muitas pessoas. Olha, sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos, não em todos, mas na maioria dos bairros, especialmente os mais carentes. Quando eu cheguei aqui há 6 anos, nós, no projeto que nós desenvolvemos na área urbana, chamada MUC, que é Missões Urbanas em Caicó, nós priorizamos exatamente os bairros mais carentes. Foi exatamente a nossa prioridade. Eu penso e tenho dito o seguinte, que a igreja, ela precisa ter pelo menos 3 objetivos principais. Que é, primeiro, nós estamos aqui para glorificar a Deus, adorar a Deus, ou seja, as nossas ações, as nossas atividades, elas devem glorificar a Deus. Deus deve ser glorificado através daquilo que nós fazemos. Depois, as nossas ações, elas precisam de alguma forma promover a edificação da igreja. Ou seja, os crentes existentes, eles precisam ser edificados, né, porque a nossa fé é uma construção. Né? Nós estamos em processo de construção, de formação. E, em terceiro lugar, que é exatamente alcançar as pessoas, os pecadores, as pessoas amigas. Né? Então, assim, nós estamos nos bairros alcançando, não, como disse o apóstolo Paulo, Cristo conhecido. A nossa ideia é essa, é levar Cristo às pessoas. Mas quando fazemos isso, nós realizamos uma outra coisa que nós não divulgamos, que é a questão social. A nossa igreja, ela desenvolve um projeto social muito forte, junto com a evangelização. Junto com a evangelização, nós trabalhamos, ajudamos as pessoas, as famílias carentes, procuramos fazer exatamente aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Isso nós não divulgamos, não faz parte da nossa cultura. Está divulgando que ajudamos família A, B ou C. Não, mas isto nós fazemos. E interessante, a própria vinda da pessoa para o Evangelho acontece algo interessante. Por exemplo, quantas pessoas viciadas em drogas, ao virem para isso, são libertas, são transformadas, deixam de dar trabalho às autoridades, de dar despesa, enfim, tanto na questão dos viciados em drogas, como no álcool, e tantas outras coisas. Ao virem para a igreja, essas pessoas são transformadas, são libertas, e, consequentemente, elas passam a deixar de trazer problemas para a sociedade e para as autoridades. Era isso que eu ia tocar e queria chegar exatamente onde o senhor foi. Né? Esse trabalho que as igrejas, né, ela faz, e a Assembleia de Deus, a gente sabe que tem um trabalho muito sério nessa questão toda, que envolve, né, o social, que envolve o trabalhar do ser humano. Isso dá muito trabalho, não é fácil, não é uma missão fácil fazer. Né? Mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Né? E a sociedade hoje, ela vem enfrentando uma certa dubicidade, né? uma certa dificuldade de separar de fato o que é certo, o que é errado. Está muito misturado isso, não tem mais um rumo certo que a gente vem observando. Muitas pessoas, né, por N situações, eu não vou aqui entrar no mérito, mas finda se envolvendo com coisas que não são muito certas.
E a igreja ela tem um papel muito forte nisso, principalmente atuando onde a gente está vendo que está a maior fragilidade, que é o ataque à família. O ataque à família. Como a igreja vem lidando com essas situações dessa sociedade que vem mudando tanto? Olha, você tocou num assunto aí que muito interessante, que é a questão da família. Na verdade, a gente entra porque os próprios poderes, eles têm, na verdade, criado situações favoráveis à questão do desmanche da família. E interessante que eu tenho recentemente conversado com algumas pessoas que tiveram a experiência de ter a sua família desmanchada, né? Tenho conversado com filhos que os pais se separaram. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, os prejuízos são irreparáveis. Quando a igreja ela tem se preocupado com essa questão da família e tem procurado mostrar, tanto teoricamente como na prática, que a família ela é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade. Se a família, a partir dela, surgem as demais coisas. Porque a família foi um projeto de Deus. A ideia da família foi do próprio Deus. Quando Deus chega lá no jardim do Éden e observa o homem que ele próprio havia criado, formado, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Vamos usar uma linguagem aqui bem contemporânea. Não é legal que o homem esteja só, não é interessante. Vou fazer uma ajudadora para ele, vou fazer uma companheira. E Deus se dispõe a fazer, e faz, não é? Faz uma mulher, e a partir daí ele forma uma família. A família é uma coisa interessante, uma coisa linda, né? A igreja ela tem defendido esses valores da família, a preservação da família. Lamentavelmente, a nossa sociedade ela tem descuidado, isso tem trazido sérios prejuízos. Entendeu? Sérios prejuízos, temos aí crianças frustradas, revoltadas, entendeu? Sem uma definição de vida, exatamente porque ela olha para o seu lar, não encontra paz no lar, não encontra o que ela esperava, harmonia. Então ela termina aí se tornando uma criança revoltada, frustrada e etc. O caminho não poderia ser outro, Jesus Cristo. Verdade. Inclusive, ele foi muito enfático quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o nosso povo se voltasse para Deus, as coisas mudariam, seria bem melhor. Pastor, vamos falar de comemorações desses 75 anos, o que já tivemos de programação, e o que ainda a igreja está organizando, né, juntamente inclusive com outras instituições também. Eu estou sabendo que hoje tem uma importante audiência, uma sessão solene, né, por parte aí do Legislativo Municipal para homenagear esses 75 anos de história da Assembleia de Deus. O que é que o senhor poderia falar, o que já teve e essa programação que ainda está por vir? Ok. Veja bem, no ano passado, nesta data, nós abrimos o que nós chamamos de ano do jubileu. Então, durante o ano, as nossas atenções foram voltadas exatamente para este período, né? E desenvolvemos algumas atividades, especialmente agora no mês de novembro. Mas as duas atividades principais, né, que restam é exatamente hoje, a ação solene. Eu quero, inclusive, aqui agradecer ao Legislativo da nossa cidade, o vereador Erinaldo, que é pastor da Igreja Batista. Ele propôs exatamente uma sessão solene para homenagear a nossa igreja pela celebração dos seus 75 anos. Essa sessão será hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal. E teremos o encerramento das celebrações no dia 23, que será lá no Anfiteatro da Ilha, né? Então, restam exatamente esses dois momentos, ainda que durante a semana temos atividades, mas a atividade, ou seja, o evento principal será hoje à noite, com a sessão solene, e o encerramento no dia 23, lá no Anfiteatro da Ilha. Como é que vai ser na Ilha do Evento, Santana? Olha, na verdade, é um culto de gratidão a Deus.
de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco ao longo desses 75 anos. Será desenvolvida uma programação com uma coreografia, com louvores e uma ministração, uma pregação. Nós convidamos um dos nossos pregadores, né, o pastor Bruno Rodrigues, que é um dos conferencistas que temos, é do nosso estado, mas prega por esse Brasil afora, e ele estará ministrando uma palavra não só para nós, mas para toda a sociedade caicoense, aqueles que quiserem e puderem estar conosco. Eu quero aproveitar e convidar, inclusive você, para estar ali conosco, com a sua família, e todos aqueles que estão nos ouvindo. Será uma satisfação muito grande ter conosco naquela celebração. Pastor, quem tem curiosidade, quem tem vontade, já se sentiu, digamos assim, convidado de alguma forma, né? Que muitas vezes acontece, né? Da pessoa, às vezes, por exemplo, passa de frente ao templo, que inclusive está muito bonito, parabéns aí, foi feito toda uma repaginação, né? Um visual bacana que a Igreja Assembleia de Deus, nesses últimos tempos, acho que foi de um ano para cá, né? Essa reforma recente, né? Está muito convidativa, né, para esse chamado especial. Quem tem essa curiosidade, como é que pode participar, como é que é aberta a essa visitação, né? De alguma forma aí as pessoas muitas vezes se identificam, mas a gente sabe que muita gente tem até vergonha às vezes, por não ser, por exemplo, da igreja. Pode fazer essa visita, não pode? Como é que fica aí essa abertura para a comunidade? Olha, em relação ao templo, eu acho que foi importante, você já citou várias vezes sobre a beleza do nosso templo. E, assim, o que nos levou, na verdade, a torná-lo um templo moderno, não só na parte externa, como o interior do nosso templo e todas as dependências, porque ali não é só um templo, entendeu? Ali funciona toda a gestão da nossa igreja, departamentos, tem toda uma estrutura para receber crianças. Nós desenvolvemos atividades com as crianças, que é uma outra preocupação que eu tenho, é com as crianças, não só as crianças da nossa igreja, mas as crianças da nossa cidade de um modo geral. Então, a minha ideia, primeiro, é que trata-se de um santuário de louvor e adoração a Deus, né? Então, se é para fazer para Deus, eu tenho o pensamento que deve ser feito o melhor, tá certo? Segundo, o povo de Deus, a igreja, a nossa igreja, nós temos um povo muito amigo, um povo bom, um povo abençoador. Então eu penso também que eles merecem, devem ter o melhor. E depois, nós estamos numa cidade e numa região até que o pessoal gosta de coisa boa, de coisa bonita, coisa interessante, bem feita, né? O caicoense, se você observar, eles se preocupam com a arquitetura, diferente das outras regiões do estado. O Seridó, ele é muito cuidadoso nesta questão. E eu, pensando nisso, eu entendi que devia fazer uma construção contemporânea, entendeu? Foi pensando em tudo isso, né? Em relação a participar, a nossa igreja ela é aberta a todas as pessoas. Aberta à igreja, de um modo geral. Nós temos atividades, as nossas atividades principais é no domingo pela manhã, às 9 da manhã, que é a nossa escola bíblica dominical. Aí temos, durante a escola bíblica dominical, funciona várias, que nós chamamos de classes. Então, crianças a partir de 2 anos até 100 anos. Até criança de 100. Então, assim, nós temos diferentes grupos que se reúnem separadamente em diferentes espaços para exatamente estudarmos a palavra de Deus. E eu acredito que qualquer pessoa da nossa cidade, não importa a faixa etária, não importa o que ela pensa em relação à religião, não importa se é uma pessoa rica ou pobre, quando ela chega na igreja, ela é nivelada, se torna um ser humano, se torna uma pessoa que carente, uma pessoa que precisa de Deus, e tratamos como tal. Tá certo? A nossa igreja, aliás, a igreja evangélica, de um modo geral, ela pensa assim, entendeu? Então, aí, domingo à noite, é o que nós chamamos de culto evangelístico ou culto público. No nosso templo sede, aqui próximo, né, aqui na Joel Damasceno,
funciona às 19 horas. As congregações nos bairros é um pouco mais cedo, às 18 horas. E durante a semana, aqui no nosso templo sede, é segunda-feira, quarta e sexta. Nas congregações de bairro é terça e quinta, sempre às 19 horas. Pois é, conversamos aí com o pastor Isaac Dias, presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Caicó. Parabéns, em nome do Senhor, saudar todas aquelas pessoas que ao longo desses 75 anos deram sua contribuição a esse importante movimento que temos de evangelização aqui no Sertão Velho de Guerra. E fique à vontade para sempre que possível, sempre que precisar, as nossas portas sempre abertas para toda a comunidade. Ok, eu quero mais uma vez dizer que a minha palavra principal esses dias é gratidão. Gratidão a todos que de alguma forma têm contribuído para a nossa igreja durante esses 75 anos. A minha gratidão aos pastores que por aqui passaram, a partir do plantador, nosso irmão João Joaquim da Silva, e outros pastores que já partiram para a glória, mas estendemos a nossa gratidão aos familiares, como eu quero citar aqui os ex-pastores, o pastor Francisco Bezerra, que foi o primeiro pastor. Ele iniciou aqui não como pastor, mas depois foi reconhecido como pastor, chegou aqui em 48, e o pastor Raimundo João de Santana, que foi quem construiu o primeiro templo, foi ele. Depois veio o pastor José Bezerra, que chegou aqui em 71, depois o pastor Jassuí Lisboa, chegou em 74, em 83 veio o pastor José Juvencio, em 84 o pastor Manuel Barbosa, em 89 o pastor João Batista da Silva, e em 93 veio o pastor Marrocos, que foi quem construiu o templo atual. A gente diz atual, mas na verdade hoje nós temos um novo templo. O pastor Antônio Marrocos ainda é vivo, mora em Mossoró. Aí veio o pastor Abne Alves, que é pastor na cidade de São Gonçalo do Amarante. Ele ainda pastoreia. Em seguida veio o pastor Josafá Aquino, que hoje é pastor em Macaíba. Depois veio o pastor Jonas Antônio, este que eu sucedi. Ele adoeceu aqui, mas ainda é vivo, mora em Touros, tem saúde, mas nós queremos expressar a nossa gratidão a todos esses homens que deram a sua vida, que trabalharam, que batalharam, deram a sua contribuição aos seus familiares. Mas não só eles, homens e mulheres que lutaram, que fizeram muito por esta obra e fazem. Hoje nós temos um verdadeiro exército, um verdadeiro batalhão aqui, que trabalha, que se esforça, que faz a obra de Deus nos 4 cantos desta cidade voluntariamente. Quero fazer uma gratidão especial aos dirigentes de congregações. Eles aqui estão lá nos bairros todos os dias, convivendo mais próximo das pessoas e representando o pastor de forma direta.